Eu acredito que todos os partidos têm o direito de existir. Qualquer partido, inclusive. Você tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você também tá falando do partido nazista. Qual Exato. crime eu Não, peraí. Não, vamos. Mas chega de palhaçada. Se você ficar disseminando um crime por aí, Estupro, pedofilia. Você não pode fazer coisas isso. que são crimes. Falar sobre... O pessoal lá do Flow queria mesmo se livrar de mim. Mas Que qual possa crime? existir Qual um crime? partido nazista. Qual crime eu Isso cometi? é um crime. Qual crime? Mas fala o crime. você vê pessoas que são banidas pelas próprias redes sociais por defenderem seus próprios objetivos. Eu fui. Exato. Claro que Não funcionou. funcionou porra nenhuma. Ficou arrependido, errou ou... Não, me arrependo. Os Estados Unidos é um dos países mais seguros do mundo. É mais seguro que o Brasil. Na sua cabeça. Mas você não concorda com isso? Eu acho que é um partido de merda. Mas Além é de muito nazismo, tempo, você isso monta tem que ser cuidado. Mas é Peraí. As que mais A partir vêm do aí. momento- você apologia ao nazismo. Você acha que Então o tem Estado casos que sim. pode forçar Sim, porque o caso... violentamente alguém a tomar vacina? Eu não acho que é violento. Antes você falava com carinho do Flow, falava com carinho do Igor. Tu acredita no aquecimento global, cara, em pleno 2025? Olha, meu Monark, irmão? não sou nem eu, sou a NASA. É o direito, o seu direito acaba quando o meu começa, Monark. Eles só queriam empurrar na goela abaixo da gente pra lucrar um monte. Os capitalistas não tomei a vacina, eu peguei Covid. Tô aqui. Se eles defendem uma campanha de cancelamento pra destruir a sua carreira, por que isso tem que ser permitido de acordo com a liberdade de expressão se ela tá destruindo toda a sua vida? As vacinas alteram geneticamente Você está, o usuário. entendeu? você está literalmente negando vários institutos, várias pesquisas que comprovam em que as vacinas são As seguras. pesquisas são todas vendidas e compradas. Eu discordo totalmente de você, porque o que você cometeu foi sim um crime. Mas ele com certeza baixou a cabeça pra essas pessoas. Se ele te chamasse hoje pro Flow, você iria? Pra impor um Estado cada vez mais autoritário. Aí são vozes da sua cabeça. Você falou, tá gravando. Eu sei que a Antártica tem alguma coisa Isso é esquisita. legal pegar uma criança de 5 anos? Não. Colocar a suástica? Não, isso daí não é legal. Aí minha filha pergunta, mãe, o que é Deveria existir aquilo? até um partido nazista, alguma coisa assim. Você ainda defende essa posição? 2.000 pessoas Mas foram veja, presas porque elas postaram meme na internet. Você falar que eles podem existir, poderiam existir... É apologia. Não é apologia. É apologia ao nazismo. Você não tá falando A que é partir bom. do momento que você diz Apologia é que- você defender. Você tem que tomar. Mas, não cara, tem essa. já tem... Não, você não tem que tomar nada, que não. tomar, cara. Você tomou vacina, por isso você é um Por menino isso que eu fiquei forte. autista pra caralho. Não, Oi, meu nome é Monark, eu tenho 35 anos, eu faço vídeo na internet e hoje eu tô cercado de 30 haters que estão aqui comigo e vão tentar me refutar, quero ver. Você pode ser mal interpretado e aí a rede, por você ser uma pessoa que tá sendo impulsionada pela rede naquele momento, acaba sendo mais frágil, digamos assim. Eu concordo. Você é uma pessoa que tá extremamente exposta, certo? Certo. E aí que entra, porque o governo vai querer se blindar, por quê? As redes já blindam, de certa forma, as pessoas. Então, mas As redes eu- têm suas próprias regras. Eu acho que tá errado isso, das redes sociais poderem censurar as pessoas com quem elas quisessem e escolher qual que é o discurso público permitido pelo brasileiro. Tá As ligado? redes fazem isso. Eles, Eu sei, eu eles acho errado. apoiam e financiam isso, apoiam e Então, eu divulgam em massa Eu sou as pró- ideias. Eu sou pró-liberdade de expressão, entendeu? Eu acho que se você quiser passar uma lei referente às grandes big techs e tudo mais, deveria ser no sentido de impedir que elas calem as pessoas só porque elas não gostam E da a opinião. regulamentação das redes não seria colocar uma forma das redes abrirem suas, digamos, suas programações, seus códigos para entender como isso funciona e, de certa forma, fazer eles serem mais justos quanto a isso. Porque, de certa forma, as redes são injustas. Eles agem da forma que eles querem, eles impulsionam o que eles querem. As redes têm seus próprios objetivos. Sim. Olha, no final das contas, as redes sociais são empresas privadas, né? E, obviamente, eles vão ter a agenda deles e tudo mais. Eu acho que até é viável a gente pensar numa regulamentação onde as empresas não podem retirar um discurso das suas plataformas só porque elas não gostam do conteúdo, né? Certo. Eu acho que nesse sentido poderia acontecer. Mas o problema é que as regulações que o governo está querendo agora é para que ele possa escolher quais assuntos ou quais pessoas podem falar na rede ou não. Nesse sentido, é censura. Se for no sentido de proteger as pessoas para que nem mesmo as grandes empresas, as big techs, possam censurar o indivíduo, aí eu concordo com você. Eu acho que a gente pode ter essa proteção no Estado, sabe? Certo, mas aí a gente entra nas questões mais práticas do assunto. Vamos lá, você falou... Saudoso negão. Você falou... Não, calma aí. Monarcão, você falou sobre a regulamentação das redes, que você disse que é contrário porque você entende que ficaria a revelia da cabeça do Alexandre de Moraes, por exemplo. Ou de outro juiz aí. Mas veja, o Brasil é um país recursal, né? A gente tem um sistema judiciário recursal. Então, caso você perca na primeira instância, você pode recorrer à segunda instância. Existe o STJ, Isso não foi existe o inquérito Supremo, legal, né? existe o Supremo, mas aí você pode recorrer, né? O ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, eles julgam diretamente ações que envolvam aqueles que têm foro privilegiado, parlamentares e afins.
E determinados crimes, como crimes de violação ao coisa. Estado Democrático de Direito e afins. Então, assim, eu acho que é válida qualquer discussão Eu dei um a golpe de respeito, Estado, viu, galera? Vocês não sabiam, a respeito da competência do poder. Mas a gente não pode negar que, primeiro ponto, o Brasil é um país que tem uma série de fases recursais para que justamente um cidadão possa recorrer a outras instâncias e a outros juízes para que esses juízes também avaliem aquilo que foi decidido na instância anterior. Então, isso eu acho que é um ponto importante da gente Como o ressaltar. sistema jurídico, em teoria, funciona, né? Exato. Então, mas aí essa é a minha pergunta também. Eu te devolvo uma mas pergunta. não necessariamente você ter acesso a recursos significa que o judiciário tem o direito de regular o que as pessoas falam, né? É um pulo aí, né? Então, mas vamos supor que não cabe mais ao judiciário, né, não cabe mais ao Estado fazer essa regulamentação. Quem caberia esse sistema de freios e contrapesos? Quem seria o responsável? A própria sociedade, dentro do debate, vai fazer com que as melhores ideias sejam as vencedoras, né? Porque normalmente num debate, se o debate for, né, sensato, com as pessoas que realmente querem debater, a melhor ideia tende a vencer, né? Então, seria uma questão de se autorregular. A sociedade se autorregularia sem a necessidade do Estado. Mas qual que é esse modelo? Porque, por exemplo, você estava nos Estados Unidos. Os americanos têm um Estado gigantesco. Verdade, Um Estado policial, inclusive. Um Estado muito grande, um Estado poderoso. E a regulamentação. E outra coisa, quando a gente Lá fala não tem regulamentação de redes sociais, não. Mas quem faz a regulamentação das redes sociais nos Estados Unidos são as próprias plataformas, né? Então, mas existe uma legislação. Assim como, por exemplo, existe uma legislação muito, inclusive mais rigorosa que a do Brasil na União Europeia, por exemplo. Então, Sim, mas lá nos Estados Unidos, no caso, a legislação protege o direito das pessoas de se expressarem na internet. A regulação é nesse sentido. Tanto que você tem direito à liberdade de expressão, você não pode ser banido de todas as redes sociais lá, isso não acontece com as pessoas, né? Mas você entende que o sistema jurídico do Brasil ele é muito alinhado ao sistema europeu, da Europa Ocidental, que inclusive tem uma legislação muito mais poderosa em relação à regulamentação das redes. Lá no Reino Unido já tem mais de 2.000 pessoas E funciona, foram presas porque e funciona. postaram na internet meme. Não, mas aí eu também devolvo uma pergunta. O que é um exemplo horrível, né? Existe... Então, não, eu concordo nesse aspecto. Mas 2.000 pessoas mas foram veja, presas porque elas postaram meme na internet. Não, mas em relação ao meme eu concordo. Mas veja, então... Não, mas se a gente for Mas esse existe- caminho de regulamentação das redes, é exatamente aí que eles querem mas, chegar. mas então existe algum Você vai modelo? postar um meme e vai aparecer a Polícia Federal na Mas sua aí- porta e falar, esse meme é contra a democracia. mas aí eu te pergunto, existe algum modelo que você vê como inspiração? Modelo? É. Não. Eu acho que todos os modelos de regulamentação da expressão são modelos falhos. Então você quer criar algo novo. Eu gostaria que não fosse nada regulado, entendeu? Eu acho que se for para regular, seria regular em proteger o indivíduo do poder de monopólio Então- das grandes... Então das presumiria grandes redes ausência de sociais. Estado. Para haver ausência de regulamentação, teria que pressupor ausência de Estado, que é algo tópico. Ou um Estado que regulamentasse não o que as pessoas podem falar ou não, mas sim o que as redes sociais podem banir de discurso ou não. Entendo, mas você entende que também a regulamentação das redes não se trata só sobre crimes de opinião, injúria, calúnia e difamação e outros crimes. Eu entendo, por A isso... regulamentação das redes também trata, por exemplo, de combate à pedofilia, Tudo bem, né, mas que é inclusive por agora está sendo pautado no Congresso, e os bolsonaristas estão dizendo que eles são contrários ao projeto, porque o projeto de combate à pedofilia e de divulgação de material e tal... Não é proibido. Pedofilia não é proibido? Não, a pedofilia mas não existe uma legislação específica que trate de conteúdo pornográfico e da responsabilização das plataformas sobre esse gerenciamento. Não existe uma legislação no Brasil ainda, o que é um problema grave. Pelo que eu saiba, você não pode passar vídeo pornô de criança, não. Não, mas não existe uma responsabilização por parte das plataformas. O que a legislação prevê é Já que as é crime, mas o Estado quer controle Isso. sobre as plataformas. Não, as plataformas não se responsabilizam. Você não acha isso importante? As plataformas se responsabilizarem por conteúdos pornográficos que são gerados Eu acho e propagados? Eu acho que é muito difícil as plataformas se responsabilizarem, porque todo mundo pode postar na plataforma, certo? Então, se algum aleatório vai lá e posta na plataforma um vídeo de pedofilia, você não vai multar a plataforma por causa disso, porque é aberto ao público, né? Você tem que multar o cara. Foi. É nóis. Tudo bom? Monark, prazer, Beleza? Felipe. Prazer, Felipe. Cara, assim, eu discordo totalmente de você, porque o que você cometeu foi sim um crime. Qual? Desde quando você fala sobre atacar uma pessoa, por exemplo, você falou do nazismo, certo? Eu- Você afirmou que o nazismo, que poderia ter um partido nazista no Brasil, correto? Se o Brasil seguisse a liberdade de Se expressão seguisse a liberdade segundo de expressão. a Constituição americana, sim. Mas isso ataca direito de outra pessoa. Você Qual tá direito eu tô atacando atacando? direito. Você tá colocando você tá colocando pessoas em risco com essa fala. Como? Você tá colocando um judeu. Por quê? Porque se existe um grupo nazista, o que é o nazismo? O nazismo é literalmente um partido que detesta judeu. Mas lá nos Estados Unidos existe partido nazista. E lá tem pessoas em risco por conta disso. Você tá querendo trazer risco pro Os Estados Brasil. Unidos é um dos países mais seguros do mundo, mais seguros que o Brasil. Na sua cabeça. Na sua mente. Ele é seguro, eu morei lá Na 2 sua anos. cabeça. É bem seguro. É bem seguro porque você pode tinha andar, onde você morar. pode andar na rua de boa, você pode na favela deixar o carro. Você andar na favela de lá é a mesma coisa de você andar na favela daqui. Você tá correndo risco do mesmo Não jeito. é a mesma coisa. Você não. tá falando A isso favela porque daqui você é tem muito dinheiro. mais crime organizado. Você tem dinheiro. Você tem onde morar. Vai na favela qualquer favela dos Estados Unidos pra você ver, por exemplo. Pessoas morrem. Tá, mas eu não cometi nenhum crime.
Cara, você tá Eu li- colocando... A sua Eu fala literalmente coloca não vidas em cometi. risco. Mas qual crime eu cometi? A sua fala coloca vidas em risco. Mas qual crime eu cometi? Você tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você também tá falando do Partido Nazista. Qual Exato. crime eu cometi? Você tá apoiando Mas que qual possa crime? existir Qual um crime? partido nazista. Qual crime eu Isso cometi? é um crime. Qual crime? Mas fala o crime. Mas então, isso é um crime. Mas fala qual que é o crime, qual que é o nome do crime, porra. Fala, qual que é a porra do crime? Vamos lá. Ips literis, você disse exatamente que o Estado não deveria interferir na criação e legalização de um partido nazista no Brasil. Ou qualquer partido, Certo. inclusive comunista. Então, maravilha. Só que ao contrário dos Estados Unidos, que você citou inclusive o conceito de liberdade de expressão de lá, Aham. no Brasil existe um tipo penal chamado apologia ao nazismo. Tudo bem. Então eu sou o primeiro que estou respondendo. O crime foi apologia ao nazismo, pelo qual você Não cometeu. respondeu. Mas eu né? não cometi. Cometi? Foi arquivado. Então eu não cometi. Eu respeito decisão judicial. Você pediu uma mudança na lei. Eu respeito decisão Você- judicial. Mas o crime Mas pelo isso qual. não é crime, certo? Não, mas você veja. concorda que não é crime? O simples... Mas você concorda que eu não cometi o crime? não concordo. Que crime, então, eu Concordo. cometi de bulhufas? Vou explicar. Mas fala Vou o nome explicar. fala a porra do artigo. Apologia ao do crime. nazismo. Como que É um eu fiz tipo apologia? penal. Eu falei que o nazismo É era um do tipo demônio penal no vídeo, pô. Mas peraí. A partir do Mas momento. eu não fiz apologia ao Mas- nazismo. Mas Você veja, falar que eles... eu vou dar minha avaliação. Mas você falar que eles podem existir, poderiam existir... É apologia. Não é apologia. É apologia ao porque nazismo. Você não tá falando A que é partir bom. do momento que você apologia diz que... é você defender. Em que você diz É que você uma ideologia, concordar. a partir do momento que você diz que uma ideologia racista, uma ideologia machista, Com uma liberdade de ideologia que expressão. defende a execução de pessoas por critérios de etnia e raciais e que elas podem se organizar em torno de um partido legal, em torno de uma Assim como instituição, acontece nos Estados em torno Unidos. de uma organização, isso no Brasil é apologia ao Não, nazismo. isso não é apologia. É apologia, Não, mano. Você pedir uma mudança na lei é um direito que qualquer cidadão tem. Se eu enxergo- Uma mudança na lei se para que eu- racistas possam se organizar institucionalmente. Mas é o direito do cidadão... Não é um direito. É um direito do cidadão propor mudanças na lei, ou não é? Numa lei como essa, não. Não, a gente não tem direito de não propor tem direito. mudanças na Você lei. não tem direito Então, os de Estados Unidos é um defender. país racista, é isso? É um país racista. Eu não Os acho. Estados Unidos da Eu América não são acho. um país racista. Eu não acho. Inclusive, há pessoas É um, presas. é um país nazista? Há É um pessoas- país nazista? Não, o país enquanto país não É é, um país nazista, nazista. mas é um país estruturalmente nazista. Não, Sabe para, por quê? Há pessoas agora sendo Unidos presas. ajudam Israel em tudo. Há pessoas agora sendo presas por violação à liberdade de expressão. Não, isso é errado. Então, eu venho trazer aqui um ponto de que você fazia parte da empresa, certo? Certo. Você era um sócio majoritário, sua empresa tem um código de ética, certo? Certo. Que eu criei. Sim, que você participou da criação desse código de ética. De certa forma, pra você sair dessa empresa, você quebrou, de certa forma, esse código Não. de ética. Você quebrou o código de ética que pode ser Não quebrei. dito a esses patrocinadores. Eu quebrei o código de ética, os códigos de regra de censura dos patrocinadores. Aí eu quebrei, pode ser. Certo, os patrocinadores Mas têm da seus minha códigos de empresa, ética. eu decidia As como pessoas têm fazia sua lá. ética pessoal, certo? Exato, mas a ética das pessoas não pode me obrigar, eu não preciso seguir a ética dos patrocinadores, né? Não sou obrigado, né? No caso, eu sou, se eu quiser ter patrocinadores, né? Mas como eu falo o que eu quero e não tô nem aí pra patrocinadores, eu perdi eles. Então, aí chegamos ao ponto de que você saiu da sua própria empresa porque você quebrou o código de ética dos seus patrocinadores, você quebrou a ética individual das pessoas que estão de fora e, de certa forma, isso te quebrou, isso acabou com a sua imagem, que fez o que te obrigou, entre muitas aspas, a sair do Flow. Vamos falar a Só verdade. que essa mesma pressão é a mesma pressão, eu não sei se eu posso trazer outros temas dos debates anteriores aqui, mas essa mesma pressão seria a mesma pressão que o governo te traria pra te obrigar a tomar uma vacina. Seria a mesma pressão que a sociedade te impõe pra fazer outras Mas coisas. Você quer que todo mundo te obriga a fazer Existe o um que código de ética na Mas você sociedade. quer- A você- sociedade forma sua ética própria Mas e se você quebrou o código de ética da Mas você não sociedade, quer se ser você... livre? Você não quer falar o que você pensa? De certa forma, sim, mas Você nem quer tudo que você os pode outros falar. controlem o que você Mas pode nem falar tudo ou não? você pode falar, Mas Monark. quem que decide Se o que você pode ficar ser dito ou disseminando não? um crime por aí, Mas o que se você dissemina formar crime, um partido nazista, continuar disseminando um crime de ódio, de uma ideologia que é eugenista, de uma ideologia racista, de uma ideologia cabe à sociedade que quebra a lei, entrar que no quebra debate e a falar. opinião e a... Tá bom. Oi? Eu sei que a Antártica tem alguma coisa esquisita. Minha quarta afirmativa é que aquecimento global não existe. Bora. Tu acredita no aquecimento global, cara, em pleno 2025, Olha, meu Monark, irmão? não sou nem eu, sou a NASA, né? Do país... Mas a NASA mente. É a pô. NASA, do país que você considera como referência Você de sabe o que- democracia e você de sabe- liberdade. Você sabe o que significa NASA em hebreu? O que significa NASA em hebreu? É. É. Significa enganar. Então, peraí. Então, quando a NASA diz... Mas peraí. é verdade, Não, mas peraí. pesquisa na Não, peraí. internet, é Não, verdade, vamos... porra. Vai, chega de palhaçada. verdade. Chega de zorra total. Vamos conversar. Mas é verdade. Não, peraí. Vamos conversar. Mas Vamos... é verdade, vamos, pesquisa, vamos pesquisa aí. mas um pouco me importa o conceito etimológico da palavra. escrito, né, o nome Mas vamos da lá. palavra é enganar. Bom, aí você questiona pra Terra da Liberdade. Mas vamos lá. Você tá dizendo, então, que a NASA... tanto Terra da A NASA Liberdade. mente... A NASA mente quando ela diz que de 93 pra 2018, o nível do mar subiu em mais de 8 centímetros. Mentira. Em que ela diz em que só ano passado, 0,59 centímetros subiu o nível do mar do mundo todo. Mentira. A NASA mente? Mente. Nem a gente também não foi pra lua, não, Mas porra aí fica nenhuma. difícil. Mas aí fica difícil. Você entende que fica difícil? Aquelas filmagens da lua são muito fake, mano. São fake? Parece o episódio do Chapolin dos Aerolito, velho.
Mas vamos lá, então qual que é o objetivo Você já prático? viu o vídeo, mano? Já vi. É horrível, mano. Qual que é o objetivo? É muito feio. Mas qual que é o Sai objetivo? purpurina do negócio quando explode, tá Qual que é o ligado? objetivo prático? Quais são os interesses econômicos ou outros quaisquer por trás da NASA mentir o aumento do nível do mar? Porque existe a agenda corporativista ambientalista do ISG, que é usada para controlar que as grandes corporações usam para controlar as empresas no mundo inteiro. Como que elas ganham dinheiro com essa informação falsa? Supostamente falsa. Porque se você tem, você convence a sociedade que a gente tem que salvar o mundo e que a única forma de salvar o mundo é todo mundo obedecer à regra do ISG. Nisso você cria um padrão de comportamento das empresas e aí você promove apenas as empresas que seguem esse padrão e pune as que não seguem, ou seja, você criou uma ferramenta corporativa de escolher quais empresas que estão associadas à máfia global vão dar certo e quais empresas que não se associarem vão dar errado. Então você obriga todas as empresas a seguirem essa pauta ISG para ter um controle corporativo global, para que todas as empresas sigam o mesmo roteiro, que é o que elas fazem. Mas se elas dissessem que o nível do mar aumenta. O Jorge Soros ia ganhar menos dinheiro? Esse é o meu ponto. Se ele dissesse que, de fato, o nível do mar não aumenta, ele ia ganhar mais dinheiro? Então, a questão é... Ou menos dinheiro? A questão é, eles usam a pauta ISG para controle ideológico e político das empresas. empresas. Entender mesmo você, tá? Porque pra mim é quase que uma experiência antropológica, entendeu? Tá Porque eu realmente quero entender. Mas você conhece a ISG, você sabe o que é? Política ISG, que são políticas para as empresas poderem você acha ter um desenvolvimento sustentável. E você acha esquisito que todas as empresas seguem a mesma política, a mesma agenda. Isso não é uma ferramenta de controle? Mas por que você acha negativo? Mas que bom que é uma ferramenta... Mas que bom que é uma ferramenta de controle que inclusive estabelece para pequenas e médias empresas que também mantenham esse tipo de política ISG. Mas você entende que você... Não se trata só das grandes corporações. Mas você A legislação ambiental, inclusive no Brasil, é muito rigorosa. Inclusive, acho que a legislação ambiental no Brasil é muito rigorosa comparada à legislação da França, que desmatou 90% das florestas. Eu concordo com isso. Eu entendo que existem interesses estrangeiros por trás de políticas de ESG falsas em países como o Brasil. Mas o que isso objetivamente tem a ver com se o nível do mar está menor ou maior em 8 centímetros? Porque é justamente... Esse é o meu ponto. É a minha dificuldade. É justamente a desculpa que eles precisam para que dá tanta força a essa pauta. Porque se você não implementar ISG, a água do nível do mar vai subir e todo mundo vai morrer. Sigam o ESG, senão vocês vão destruir a terra, seus malditos. Me obedeçam. É isso? É isso. É isso, porra. É simples. Tá, mas eu quero entender por que... Porque eles querem controlar... Mas por que o Jorge Soros tá ganhando mais grana com essa porra? Porque ele controla o ESG, cacete. Mas a política de ESG... Tudo bem, mano? Tudo bom? Então, eu creio que o aquecimento global, ele existe sim, mas não da maneira que todas as pessoas elas pensam. O aquecimento global, ele existe como um meio de manipulação utilizado pelas elites globais para a construção de um cenário geopolítico mundial onde as pessoas passam a ter medo do aquecimento, medo de um apocalipse programado, né? Isso é uma narrativa apocalíptica. Total. Né? Total, uma narrativa apocalíptica. E impondo esse medo nas pessoas, as pessoas assim ficariam mais fáceis para serem manipuladas para aceitar qualquer coisa. Porque a pessoa com medo, ela sai direto querendo fazer qualquer coisa. E tem um livro excelente sobre isso, Psicose Ambientalista, de Dom Bertrand, que explica a farsa que é o aquecimento global, tal como nós conhecemos. É isso aí, boa, concordo, valeu. Vai lá. Então você sempre fala que não existe liberdade de expressão, né? Não existe, não. Então cite alguns exemplos de coisas que você não pode falar ou que ninguém pode falar aqui no Brasil. Cite alguns exemplos. Eu tenho medo de fazer isso. Não, mas vai lá. Por exemplo, eu fui multado em R$300 mil e perdi todas as minhas contas do YouTube, Twitter, foi tudo deletado. E o Alexandre de Moraes, no inquérito, falou que eu não poderia mais me expressar. Você acha que, por exemplo, se a pessoa falar sobre as urnas, isso pode ser... Ela pode falar à vontade, na minha visão. Não, mas assim... Mas na visão do Supremo, mas a verdade é que tem um grupo muito grande de pessoas que questionam as urnas, que não acreditam que as urnas foram... Que acreditam que as urnas foram fraudadas. E é um número muito grande de por pessoas. Por isso que eles ficam punindo a gente. Você acredita que se alguém aqui falar que as urnas foram fraudadas, a pessoa pode ser multada, alguma coisa assim? Aconteceu comigo uma vez. Então falar por mim, vamos ver se é verdade. Eu acredito que as urnas foram fraudadas. Então se acontecer alguma coisa comigo é porque não existe liberdade de expressão. Mas vamos ver se vai acontecer. Mas não necessariamente vai acontecer, né? Necessariamente vai acontecer alguma coisa com você. Mas aconteceu comigo. Aconteceu. Então, naquele momento... O que mais você acha que a pessoa que ninguém pode falar? Dá outro exemplo, fora as urnas. As urnas é uma das coisas. Um milhão de coisas não pode falar, coisas racistas e tal. Não, beleza, isso aí já é algo extremo. Valeu, esse aí foi o 30 contra 1 comigo e os meus 30 haters. Se você é hater, ou se você conhece o hater meu, manda pra ele, tá? Se inscreve aí no canal, dá os likes, faz todos os paranauê aí. E é isso. Obrigado.